Bem-vindo ao Compliance Insights TV, esse canal do YouTube que a gente conecta profissionais de compliance. Temos também um grupo no WhatsApp, que chama Compliance Insights também, com vários grupos, é uma comunidade. Então, tem vários grupos aí, tem conteúdos internos, para a galera que gosta de conteúdos internos, canal de denúncias, tem grupo ali sobre ética e gestão de riscos, tem grupo do compliance regulatório, tem vários grupos, vale a pena você conferir. A gente está muito ativo, tanto ali no grupo do WhatsApp, quanto no LinkedIn, que é o canal que a gente usa. Também estamos no WhatsApp, é um canal, também estamos no Instagram. É uma comunidade bastante nova, mas tem muitos profissionais de muita competência que estão interagindo, dando opinião, discutindo, trazendo exemplos práticos, teoria, trazendo profissionais de várias áreas para trocar nessa multidisciplinaridade que é a área de compliance. Bom, e aqui a gente vai trocar e vai cruzar alguns temas. É sempre importante cruzar também temas, para mostrar de fato que é multidisciplinar o compliance. Hoje a gente vai cruzar o canal de denúncias e o ESG. E a gente está aqui com o Márcio Luiz para falar sobre esse cruzamento desses dois temas. O Márcio Luiz, além de grande amigo, ele é um profissional com carreira na área comercial aqui no Brasil, na Europa. Ele está atuando em vários ramos aqui de tecnologia, serviços financeiros. Ele oferece soluções para RH, GRC, né, Márcio, PLDFT. Ele é especialista com certificação CAMS e tem vários MBAs. Eu acredito que seja melhor você se apresentar um pouco aqui, Márcio, para a gente começar a nossa conversa, tá? Muito bem-vindo aqui. Geraldo, muito obrigado mais uma vez pela confiança aí. É sempre um desafio gravar. Sou Márcio Luz, obrigado. Esse lado de você me apresentar uma sopinha de letras com quem a gente fala, mas eu gosto de dizer, são mais de 25 anos aí na área comercial. Muitas das vezes as pessoas mais me conhecem por esse lado, mas há mais de 6 anos ali trabalhando, focado tanto nessa área de RH, com compliance, com PLD e conectando conhecimento, tecnologia, para que a gente possa discutir. Eu resumo a minha carreira nesse sentido. Excelente, Márcio. Então, vamos começar a falar desse tema que muito me interessa. E eu já estou pensando aqui na relação. Quando eu entro no relatório USG, eu já busco ali o canal de denúncias no G, que é mais fácil de achar e eu sei que está por ali. Mas, será que está só no G? Essa é a primeira pergunta, Márcio. Fala para a gente, está no G, está no E, está no S, está nos 3? É legal essa pergunta, porque, na minha visão, ele está nos 3. Mas eu quero dar alguns passos atrás, que eu acho que vai contextualizar um pouco mais, né? Hoje trabalho, né? Sou diretor aqui no Ouvidor Digital. A gente é uma startup que está aqui no Cubo Itaú, aqui em São Paulo, e a gente está no Hub ESG. Inclusive, o que vocês veem de fundo é aqui o nosso escritório, aqui em São Paulo, e está dentro do Hub ESG, a provocação começa falando, vocês estão muito no G, né? Governança, normal. Aqui tem várias startups que vão estar focadas no ambiental, outras vão estar focadas no social, e tudo mais. Essa sala talvez seja aqui, possa ser mais um social, uma reflexão que completa, mas a gente consegue, dentro de uma solução de canal de denúncias, você pode estar em um único canal atendendo as 3 frentes. E o mais disruptivo disso, Geraldo, é quebrar paradigma, né? Mas você pode ter canais, e aí eu não vou usar o nome denúncias, porque muitas das vezes esse nome não vai conectar com o ambiental, talvez esse não vai conectar com o social. Então, quando você traz para esse lado, ele podem ter outros nomes, mas o canal é um meio, né, que você consegue efetivamente garantir que qualquer pessoa consiga fazer uma denúncia, um relato, né, para algumas pessoas que queiram falar assim, podendo garantir o seu próprio anonimato, chegar aquela informação para aquela empresa e aquela empresa poder trabalhar e atuar e ver se aquilo realmente aconteceu ou não aconteceu. Eu gosto sempre de dizer também que o canal ali não é punitivo, o que falou é verdade, né? As pessoas já confundem, tem que ter regimento, tem que ter regras, tem que ser muito bem divulgado, mas para que isso, quando chegue, a empresa possa verificar. E aí, Geraldo, trazendo a sua pergunta, além de estar conectado com os 3, quando você separa o canal, ele pode ser mais eficiente. Por quê? Porque se eu for para um lado social, se for para um lado de ambiental, environment,
você pode literalmente ter outros times que não é um time de compliance, cuidando daquele canal. E é claro que o time de compliance ele pode dar todo o suporte e caminho de como tratar, como levar, às vezes até fazer parte também do comitê daquele canal. Mas ele vai para um outro viés, que não necessariamente tem que estar debaixo do compliance officer. Porque você não imagina, né? O compliance officer, as pessoas com quem a gente conversa no mercado, tem essa atribuição, mais aquela, vai falar, mas você está querendo colocar mais canais aqui para mim, para eu administrar? Não, não é isso. Não necessariamente. Você pode ter outros canais e manter o canal de denúncia e ter outros canais focados para ter a parte social e para ter a parte ambiental. Mas quando a gente chegou aqui no Cubitaú, foi muito interessante porque as pessoas imaginavam a gente só na governança. Eu ainda fico aqui pensando, tem muita coisa do environment. Eu falo, pô, a gente tem a governança, mas tem aqui o environment, também tem o social. E a gente hoje aqui, felizmente, né, já tem alguns anos, a gente consegue atender clientes nessas 3 esferas. Porque a gente não se limitou a pensar apenas no modelo, na caixinha da governança. E acho que isso é um ponto importante para que a gente pense, às vezes, fora da caixa. Tem que falar, pô, pensar fora da caixa é usar algo que existe, mas é algo que possa ser utilizado efetivamente de uma outra forma. Com tecnologia, claro, às vezes um pouco mais adaptada, perguntas, mas que a gente efetivamente consiga usar ele em outros ambientes. Isso só fortifica o time de compliance. Ótimo, Márcio. Eu vejo isso também, assim, quando eu penso em canal de denúncias, eu penso numa solução para o SMG e para outros riscos que a empresa quiser prevenir, detectar, corrigir. Penso o canal de denúncias como um meio, uma ferramenta que tem que ser utilizada de uma forma muito séria, né? Tem que garantir anonimato, tem que garantir segurança, independência. E a investigação tem que ser algo muito sério para evitar vazamento, retaliação ao denunciante, todos esses controles que a gente está acostumado a ver. Porque imagina quantos problemas sérios de ambiental, de social, de governança, fraudes, e aí são inúmeros problemas que podem ser evitados, podem ser tratados já no início e não remediados no seu final. Então, muitos problemas ambientais que a gente vê na mídia hoje poderiam, sim, ter sido evitados se antes fosse denunciado ou se a prevenção fosse a prioridade das empresas. Mas, olhando de forma geral o canal de denúncias, ele protege, de certa forma, os ativos, protege a empresa. E imagino que o grande interessado, né, as partes interessadas ali no relatório SG, não somente do relatório, mas das atividades SG das empresas, também estejam interessados no bom funcionamento do canal de denúncias. Né, que esse nome, mas várias empresas usam outro nome, canal seguro, enfim, tem vários nomes para o canal. Você acha que realmente existe essa importância, os stakeholders, as partes interessadas que estão olhando com atenção ao canal de denúncias? Acho que aí tem um ponto de reflexão. Sim, eu acho que a alta liderança ela enxerga e ela visualiza, mas a boa parte, e o canal de denúncia ele trabalha na proteção mesmo da empresa, mas eu gosto de dizer o seguinte, nada adianta só receber aquelas denúncias. Vai falar, mas você está falando de tratar de novo? Não, não é isso. É o que a gente faz com isso. Porque você trouxe, por exemplo, pode evitar algum problema maior, talvez ambiental, social, ou de governança mesmo, num estágio mais primário ou inicial daquele problema. E que depois foi um caso, às vezes, até de mídia, né, negativo, e aí repercute pior ainda. Mas quando a gente sabe utilizar e aprender com o que acontece ali dentro, a gente consegue evoluir. Então, eu gosto também de trazer esse outro olhar para ele, além da proteção, que a alta liderança também perceba que ele é um grande tomador de decisão para a companhia. Então, ele pode apoiar não só em prevenir, pegar no primeiro estágio, mas como também trazer uma capacidade de aprendizado para a companhia para que ela possa evoluir para um step 2, step 3 e assim sucessivamente. Porque nada adianta só a gente receber, tratar e ir embora. O que eu gosto de... um paralelo muito vem na minha mente agora, mas é o que a gente escuta, por exemplo, em mídia. Prende o ladrão e depois solta. Prende o ladrão e solta. Mas o que a gente está aprendendo?
vira uma impunidade. Por mais que tenha punidade, não vou nem falar que não tem impunidade, mas por mais que seja punido ali, o que ele está fazendo para realmente remediar? Que venha outros tipos, né? Mas aquele caso que aconteceu, aquele tipo de coisa, a gente gerar um aprendizado para que você possa evoluir. Eu acho que esse é um dos grandes pontos. Alguns relatórios, quando a gente olha, a gente vê esse foco, falando inclusive do canal de denúncias, trazendo ali algumas etapas, quais foram, inclusive, algumas criticidades e até punições que aconteceram, sem falar ninguém o que aconteceu, mas muito mais querendo trazer um lado também de evolução da empresa, que ela não permite mais algumas coisas e que ela vem melhorando seus processos e acompanhamentos. Mas sem a alta liderança geral, se a alta liderança não acreditar no relatório de ESG, não acreditar no que vem dentro do seu próprio canal e não acreditar que pode existir problemas sim dentro da sua empresa e tudo bem, né? Porque se você não tem empresa, não tem problema nenhum, tem alguma coisa errada, alguém está mentindo para você. Porque problema toda empresa vai ter. Todo mundo tem problema, tanto a pessoa física ou jurídica. Então, alguma coisa vai estar, podia ser melhor, pelo menos, né? Se não quer usar o nome problema, mas podia ser melhor. Então, eu acho que a alta liderança ela tem um papel importante, só que quando a gente faz um relatório, boa parte não é para a alta liderança daquela empresa, vai que levar ao mercado. Então, aí entre os outros stakeholders, né, que não necessariamente a alta liderança da minha empresa, vamos dizer assim, né, quando eu solto o meu relatório de ESG, eu quero mostrar para os investidores, eu quero mostrar para a sociedade, eu quero mostrar o que eu venho fazendo de boas ações no contexto geral, e ter os canais de comunicações adequados para poder receber esses tipos de relatos faz todo sentido, inclusive para que essas pessoas que estão no dia a dia também conheçam. E essa desconexão às vezes pode acontecer, porque você vê um relatório e às vezes a empresa não tem um canal efetivo lá na ponta. Ela fala está impactando o ambiental, mas será que tem um canal que alguém possa falar sobre o ambiental dela? E eu não estou falando de colaborador. Eu estou falando de pessoas impactadas ali. Stakeholders num contexto geral, porque é legal falar essa palavra, porque ela engloba todo mundo, né? Com todo mundo que aquela empresa interage. Então, melhorar a eficiência sobre esses canais de relatos que possam, sai uma das nossas partes aqui, mas é o que é muito legal da gente ver, que tem várias empresas que sim, investem e querem criar canais de comunicação cada vez mais aderentes e meios para receber, e não é o tradicional, que era anteriormente, falar, eu recebo aqui via web. Web é fácil para mim, né, Geraldo? E para você, é um computador, sentamos aqui nas nossas empresas, a gente tem um ambiente para poder fazer isso. Como é que é a pessoa que está lá no campo? E campo que eu digo é na rua sem computador, ou numa fábrica. E aí você começa a pensar o que pode ser feito, o que a empresa pode fazer com canais de comunicações aderentes, e aí é o impacto ESG, né? Que infelizmente boa parte só pensa muito no ambiental, no sentido de economizei CO2, coisas assim, mas esquece também das pessoas, do impacto que a gente gera em todas as pessoas do nosso lado. Sim, eu tenho um grande apreço para o canal de denúncia. Sou um grande promotor, assim, como profissional de compliance, como compliance officer. Eu não economizo energia para falar dentro da empresa da importância do canal de denúncias. Isso é todo o onboarding, toda a oportunidade que eu tenho para falar de compliance, eu fortaleço o canal de denúncias, porque tanto apreço, né? É uma voz que a sociedade tem, de forma geral. A sociedade fala sociedade mesmo, não é só os funcionários. Qualquer pessoa pode abrir o canal de denúncia da empresa. O cidadão que está passando na rua vendo o carro da empresa fazendo algo irregular, o funcionário fazendo algo irregular, o governo, enfim, funcionários, terceiros, clientes, fornecedores, enfim, todos podem utilizar o canal. Isso tem poucos caminhos que sejam tão democráticos assim como o canal de denúncia. E a pessoa realmente pode exercer sua voz, pode manter o anonimato, tem a garantia do anonimato, né? Canais sérios sempre tem. Então, isso dá uma segurança para as pessoas saberem que a sua voz vai ser escutada, que vai ter uma diligência ali, não vai ser somente colocar no gaveta. Empresas sérias, canais sérios, eles têm
o SLA, é um compromisso de dar uma resposta, seja aquela denúncia pelo relatório é verídico, então é totalmente foi verificado, investigado, e foi concluído ali que se trata de um relato verdadeiro, ou parcialmente verdadeiro, ou na verdade, então tem esse compromisso. Os empresas têm esse compromisso de, como denunciante, de indicar ali a resposta, o resultado. Claro que não em detalhes, mas tem compromisso de dizer se aquilo é verdade ou não, tem o canal de comunicação para incluir mais dados, tem um chat ali bastante interessante. Então, eu sou um grande promotor do canal de denúncias, apesar de ter algumas curiosidades que sempre me perguntam. Por exemplo, qual o número ideal de denúncias e relatórios ali que o canal recebe para você dizer que o canal está saudável? Será se quanto mais denúncias, mais saudável ele está? Quanto menos denúncias, mais saudável ele está? Você pode falar qual a sua opinião sobre isso? Olha, a primeira coisa que eu já quero começar, eu acho que vale muito a pena ter essa referência. O que eu já quero dizer de largada, que as pessoas muitas das vezes pensam, né, que é bom. Fala assim, meu canal não tem denúncia nenhuma, isso é ótimo, é empresa perfeita. Já temos um problema. Normalmente, quando ela também explode de denúncias, significa que tem outro problema. Tem realmente um problema, mas ela tem um canal ali muito ativo. Sim, tem um estudo de mercado, né? Quando a gente pensa assim, falando em mercado, a gente fala de cada 1.000 colaboradores, de 5 a 7 denúncias por mês é algo super normal. E não quer dizer, não quero dizer aqui nem julgar se é procedente ou procedente parcialmente, não importa. Mas isso demonstra que a gente tem efetivamente aquele canal que funciona. Ele está comunicado, as pessoas estão entendendo o que ele é, e às vezes quando vem muita denúncia, Geraldo, eu acho que isso é um ponto importante, pensa que é um problemão, mas às vezes o problema é de comunicação e treinamento, que no final eles não entenderam ainda para que serve, mas é um problema bom para resolver, porque o problema mais difícil é ganhar confiança. Então, se você ganha confiança, que esse é aquele empurrão, né, inicial, ele traz ali esse lado, mas sim, precisa ter esse viés, né? Mas toda empresa, por menor que seja, ela vai ter algum tipo de relato, né? A gente hoje, para ter ideia, cara, a gente tem empresa com acho que 6 colaboradores, mas tem com empresa com mais de 70.000 colaboradores. Então, as empresas de diferentes portes, elas pensam também na mesma forma. Claro, uma vai receber muito mais, outra muito menos, e ela trata isso também de uma forma muito diferente, né? Eu também percebo isso. Mas eu queria emendar com. Você trouxe uma consideração anterior, e eu vou conectando aqui sobre denúncias, que eu acho que é muito legal quando você falou ali, por exemplo, o carro na rua, fornecedores, e veio duas coisas na minha mente que eu anotei para falar, que tem a ver com receber denúncias. Às vezes a gente não pensa, mas vamos junto aqui refletir sobre uma transportadora, qualquer uma, que transporte algo perecível, refrigerado. Beleza? Estamos na mesma página aqui. O caminhoneiro viajando pelo Brasil, ele vai parar para dormir. Só que dependendo da cidade, às vezes ele pode parar dentro da cidade. Agora imagina você parar um caminhão refrigerado dentro da cidade, em frente a uma casa. A gente está impactando a sociedade. E eu trago isso porque quando você tem um canal de recepção, às vezes o motorista nem percebeu, estava cansado, a carga máxima dele. Não é maldade dele, mas aquele barulho não para, porque é uma câmera frigorífica, ele funciona 24/7, porque ele está transportando algo congelado. Então são pequenos detalhes que às vezes a gente não pensa no social e ter um canal, eu só quero conectar, tá? O canal em outros ambientes que a gente às vezes não pensa. E eu não estou falando assim, como estou dirigindo. Não, não é isso. É como efetivamente o impacto que esse caminhoneiro, por exemplo, poderia estar fazendo ali dentro. E isso traz para diversos outros exemplos que a gente pode trazer. E você trouxe a questão de fornecedores. Ou será que eu, uma grande empresa, não poderia deixar o meu canal de denúncias ou pedir para que essa empresa também tenha um canal de denúncias dela e eu verifique efetivamente qual é a efetividade do canal e não simplesmente passar ali no checklist de due diligence. Para quem faz isso, sabe o que eu estou dizendo. Passa lá, tem canal de denúncia? Tem. Pá, check, passou. Funcionou? Você testou? Você viu lá na ponta? Ou só está ali para eu ser fornecedor de uma grande empresa?
que as grandes empresas exigem isso da sua cadeia. Aí que é o grande ponto, né? Então, essa questão dos fornecedores que você trouxe ali, eu pensei o carro na rua, ela está total conectada com isso. E isso pode sim, se você abre, acaba passando isso e tendo pessoas tendo mais acesso, divulgando, é claro que o teu canal também pode aumentar a questão de números. Eu voltei aqui porque a gente sempre perguntou nas quantidades mínimas ali e máximas, mas é algo que a gente tem que acompanhar. O que eu posso dizer aqui na minha experiência aqui dentro, né, é que a gente faz um acompanhamento muito perto isso, Geraldo, porque o papel de uma empresa de tecnologia como a nossa aqui é apoiar o cliente a entender isso. Pô, se não tem nada, o que pode ser feito? Se tem muito, o que está acontecendo? Se tem pouco, ou como é que está esse caminho? E não tem como eu dizer uma receita de bolo, eu tenho um caminho, mas só ali entendendo dá para você ir botando o tempero correto. E aí, uma empresa, aí eu falo da gente aqui, do ouvidor, a gente consegue fazer esse bate-papo para que estruturado para que isso funcione e dê efetividade para o canal. Porque uma das maiores dificuldades, Geraldo, de quem contrata o canal de denúncias, às vezes, é tangibilizar o quanto aquilo ali traz de retorno para a empresa, né? Você é um especialista, conhece muito bem também de compliance, né, GRC. Isso é curto, para que eu vou gastar isso, para que eu vou gastar aquilo, não precisa, não há necessidade. E quanto mais a gente demonstra, e não é pela quantidade de denúncias, mas o quanto a gente mais promove o programa, né, você consegue trazer que ali, claro, ele é um pilar, e esse pilar ele é importante porque é de monitoramento, ele consegue sustentar todo o teu programa. Então tem que fazer toda uma conexão, que eu acho que é muito importante. Sim, eu entendo assim também. Não é só o número, a quantidade de denúncias. Canais de denúncias, como o Ouvidor Digital, fornecem muito mais que números, eles fornecem dashboards, aí você consegue. Que é muito mais complicado do que só olhar o número. Você precisa olhar o contexto inteiro. Então, com esse dashboard, você consegue ver, de fato, números, né, dados e fatos, você consegue saber exatamente qual é o problema. Se a empresa, por exemplo, está precisando comunicar melhor o canal, se está tendo denuncismo, que é o uso abusivo do canal, né? Alguém está usando o canal com má fé. E isso eu sempre falo, é seguro sim, mas para aquele que usar de boa fé. Não adianta nada você querer prejudicar a reputação de um colega de trabalho inocente só para perseguir, ou só para caluniá-lo ali e usar o canal de má fé. Uma vez que você usa de má fé, essa segurança toda que a gente fala acaba não te protegendo. Então, é bem simples, a conversa é bem direta que eu falo ali na empresa. Então, usou de boa fé, vai ser protegido. Usou de má fé, seus direitos, além de proteção, não vão ser garantidos. É muito sério isso. Então, evitar esses problemas. Então, todos esses dados acabam vindo na tecnologia ali do canal. Então, em tempo real, você consegue ver que está sendo ou não efetivo. Como você falou, nós, profissionais de compliance, temos que vender, né, demonstrar com dados e fatos a efetividade do canal. Isso vem com anos, né, e sempre quando se faz um programa de treinamento de comunicação do canal efetivo, você vê esse resultado nos números das denúncias. Você vê na qualidade e na quantidade das denúncias. Você vê que alguns termos de fofoca, por exemplo, os termos de falta de compreensão do que o canal tem que ser, o que tem que ser reportado no canal, que é uma dúvida inicial de quem está implementando o canal, e principalmente das pessoas que estão ali querendo saber como funciona, eu falo de em geral, principalmente funcionários. E você vai fazendo esse programa, você vai vendo os números mudando. Isso é muito interessante. A tecnologia em favor e ajuda ali do programa de compliance e do canal de denúncias. Bom, e existe aqui uma preocupação, como a gente falou no início, né, de todos os parceiros, todas as partes interessadas, de saber como funciona o canal. Existe uma necessidade de uma certa transparência. Como é que você tem observado o mercado em termos de transparência do canal? Existem muitas empresas que já estão colocando no relatório SG, ali a quantidade, os tipos de denúncia. Como é que você está vendo isso no mercado e qual a relevância e importância de ter uma transparência do canal? Na minha visão, eu ainda acho que as empresas ainda têm muito medo, tá?
de trazer isso no relatório. E aí a gente pensa principalmente nas obrigadas, que fazem os relatórios de impacto e tudo mais, mas ainda é muito pouco. Mas tudo bem, não vou levar para a sociedade, não vou levar para todo mundo. Entendo também, né? Porque às vezes não chegou no patamar ainda nem de divulgar internamente, sabe, Geraldo? Acho que são passos que precisam ser dados nessa maturidade para ele poder divulgar, porque primeiro vai para a alta liderança, às vezes nem vai para a liderança como um todo. E você criar essa confiança e a importância daquele canal para que ao longo do tempo você consiga levar para fora. Porque também não recomendaria falar assim, não, você tem que sair colocando de largada aqui para todo mundo saber quantas denúncias você recebeu. Mas você já pensou como é que teu colaborador vai receber? Como é que o time de liderança vai receber? Eu, quando falo de lançamento, né, eu gosto de sempre conversando com empresas, falo assim, olha, faz o lançamento primeiro, pode fazer juntos, mas não exatamente a mesma reunião junta faz primeiro com a liderança, explica para eles que você trouxe do denuncível. Imagina, o líder tem medo. Imagina você abrir isso. E aí, se você traz todo um caminho, aí essa preparação do lançamento. Mas quando você coloca isso num relatório, é claro que fica muito legal para quem acompanha aquela empresa e vê a seriedade da empresa quanto aquilo. Mas ainda acho que tem muito passos ainda dentro das empresas de realmente pegar esses números, utilizar esses números, conseguir trazer isso para todo o time, para depois levar isso também para a sociedade. O que eu vejo em ESG é muito mais um caminho tirando o G, né, da governança, do canal de denúncias, mas sim criando outros canais específicos para atender as suas necessidades. Então, é muito claro para mim, por exemplo, hoje, porque eu conheço, a gente tem isso, empresas que impactam no lado ambiental. Por exemplo, estão lá naquela placa da obra, tem lá um QR Code para acessar e abrir uma denúncia à sociedade, poder fazer uma denúncia sobre algo que está acontecendo ali naquela obra, e querendo ou não impacta, pensa uma obra de um prédio, né? Para não ir tão longe de qualquer um que esteja aqui. Ela impacta, no mínimo, o bairro, as ruas em volta, ou a rua ali, vai caminhão betoneira. Então ela tem um impacto, e às vezes ela pode trazer ali um canal de comunicação que não está, às vezes, no relatório, mas ela consegue já atuar, Geraldo, de uma forma bacana com a sociedade. Por mais que não esteja, e não é o G da governança, o canal de denúncias, mas ele consegue trazer isso. E eu vejo que várias empresas que envolvem principalmente ambiental e social criam outros canais e que não é o mesmo que o colaborador utiliza, hoje ele até pode utilizar também, mas preparado para esse universo de fora. Não vejo isso também, talvez indo para relatórios, nunca fiz o double check nisso, mas eu já fico com bons olhos de trazer e a pessoa poder efetivamente ali ela observar e poder falar, e alguém da empresa poder receber e tratar isso com ela. Então, esse caminho eu estou vendo mais rápido do que aparecer, por exemplo, num relatório de ESG falando sobre o canal de denúncias, trazendo ali o G. Então, acho que o impacto, e aqui a gente acaba visualizando isso, são criações de canais alternativos para outros públicos para atender as três letras, né? O E, o S e o G. Então, pode ser um caminho, vi tanto no ambiental, vejo aqui, né, no ambiental como no social, existe, né, por exemplo, já vi canal aqui de diversidade. Fala, mas podia estar no canal de denúncia, mas talvez aquela empresa, ela não queria estar no canal de denúncia, ela queria dar um outro viés sobre aquilo. E ela criou um canal, por exemplo, de diversidade. Então, focado no S. Isso é muito legal, a gente vê que isso está mudando, né? A gente está trazendo soluções, deixando de ser aquele negócio meio rígido, meio duro, denúncia, que eu também gosto de trazer esse lado. Eu tenho uma reflexão, eu não lembro mais quem me contou, mas me fez pensar. A questão da nossa educação. A gente foi educado, Geraldo, que quem falava que o amiguinho está colando é o penalizado. Então, quando você traz a ideia de canal de denúncia, muitas das vezes a pessoa que quer denunciar fala assim, cara, o errado é ele que está querendo denunciar, cara, deixa o cara fazer, aprende dele, aprende de chefe dele.
Ah lá, a gente foi criado nessa cultura. E talvez hoje a gente esteja mudando com as gerações mais jovens, que a gente vê um posicionamento muito diferente, e que talvez foi a minha geração, elas se falam mais, elas sentem mais, elas querem falar mais. Então, talvez ao longo dessa jornada dos próximos anos, a gente também vai ver uma mudança e da relação entre colaborador ou pessoas versus o canal e o quanto isso vai ser importante para sustentar a empresa. Porque a gente fala de compliance, mas eu acho que ajuda muito na cultura da empresa. E aí entra no lado do RH. Ótimo você falar de cultura. Eu ia puxar exatamente esse tema da cultura. Você falou, né? A cultura acaba isso da escola, na nossa sociedade, a gente acaba vendo aquela pessoa que fala, que negocia como o X9, o dedo duro, tem no caos. Aquela pessoa que fogueira, talvez no cuida da sua vida, a gente está falando de algo sério, está falando de crime, está falando de delito. Então, se você olha e você não denuncia, você denuncia. Se você não denuncia, aquele problema vai chegar em você em algum momento. Porque se você não está protegendo a empresa, uma negócio da empresa, porque você não quer que ele seja investigado, tratado, sanado, você provavelmente não vai ter uma empresa saudável. Uma empresa não saudável não vai proteger seu emprego. Então, vai descuidar de você. Não é porque você está em outro departamento, não é porque você está em outra equipe, você passou ali, viu algo errado, mas não vai te atingir. Isso é muito ilusório. Em algum momento pode te atingir. Em algum momento a empresa pode respingar uma situação muito grave que a empresa possa fechar as portas. Isso pode acontecer. Então, a cultura é quase um movimento contra um aspecto cultural que a gente tem que, principalmente profissional de compliance, principalmente as pessoas que estão trabalhando aí, fazer o correto, tem que trabalhar nesse treinamento de comunicação. Como você vê o desafio de treinar, comunicar e talvez desenvolver uma cultura que previna esse tipo de percepção? Olha, você já trouxe até a resposta. Treinar e comunicar é a chave do negócio. Mas ela só vai ser real quando você realmente traz um impacto para elas da alta direção, onde o dono da empresa, os principais cargos da empresa vestem aquilo. E realmente, e não é só para ver quando está exposto fora, mas é no dia a dia. Que nada adianta parecer que a empresa é perfeita, é linda, ela tem lá todos os lados, a gente gosta de trabalhar aqui, mas quando você escuta de relatos, às vezes, de diretores, talvez, sendo super agressivos em reuniões de time. Então, a gente precisa, a cultura, e existem empresas, cultura de assédio, né? Para quem já escutou falar, pô, no passado, no ano 2000, quando eu comecei na área comercial, primeiro que nos falava de assédio. E se você não aguentasse, você que é fraco. Quer dizer, será que isso não é assédio moral naquela época? Mas a gente não falava disso. Quer dizer, você não aguentou a pressão. São exemplos dos anos 2000, não tão longe assim, mas que são reais. E que a cultura, naquele momento, principalmente, era da pressão, talvez uma cultura de assédio, que não existia o nome assédio, talvez é por isso que a gente não se enxergava sendo assediado, mas estava enraizado. E essa cultura ela vem mudando. Na minha percepção, as pessoas estão percebendo, elas não querem mais trabalhar em empresas que perpetuam coisas ruins. E não é só entregar produto ruim. Isso não é saudável para aquelas pessoas. Às vezes é um gestor, às vezes é uma outra pessoa, mas a gente sabe, e aí eu sempre esqueço os percentuais exatos, e eu peço esse disclaimer aqui, mas no fundo, e eu até escutei isso de um outro profissional de compliance, foi até, se não me falha a memória, eu vou fazer ele aqui agradecer ao Gratão, quando ele me falou, você deve conhecer o Gratão, e ele trouxe esse ponto, né, assim, cara, os 10% da pessoa sempre vai ser ruim, sempre tem uma mentalidade ruim, então ela vai fazer desvio na empresa, ela vai ser assediadora, não importa o que esteja acontecendo naquela cultura. Outros 10%, que eu não lembro, 10, 15%, vai ser sempre a pessoa que quer o bem, não vai fazer nada, não importa o que está acontecendo, vai sempre pensar lá o bem. Aí tem 80, 70 ali que segue o jogo.
E se a gente não tem uma cultura boa, o jogo vai seguir para o lado ruim. Então, se a gente tem uma cultura boa, positiva, aqueles 70%, 80%, mais aqueles 10% viram 90%. E aqueles 10% que não são tão bons, 15%, vão embora naturalmente. E aquele assediador, por exemplo, né, que entra numa empresa que tem uma cultura forte de não assédio, ele não vai assediar. Porque às vezes ele não é aqueles 10% que ele sempre assediou, ele era de outro, era comum e tal. E ele até acha estranho, mas depois ele se adapta e vê que a cultura é mais forte e ele consegue, né, ser levado para o lado bom, né, o lado da força, o lado bom da força, né. Então, eu gosto de trazer esse lado importante, porque se a gente olha só a cultura pensando numa coisa bonita, só para dizer que tem, não é isso, gente. É de como a gente vai se comportar dentro da empresa e como a gente vai levar. E é o papel dos líderes, e aí eu vou descer cascateando todo mundo, a gente fazer o nosso melhor, para que a gente traga uma cultura muito boa, primeiro de conversação, de trazer problema para você poder falar, e uma cultura principalmente de não assédio e não impacto. E eu só quero fazer um parênteses, assim, eu fui num lugar, eu tive, não sei quem já foi, em Fernando de Noronha, mas eu tive foi ali que eu tive um clique sobre o environment, sobre o ambiental. Talvez, quando a gente pensa em separar o lixo, eu estou falando na casa de cada um de vocês, para a gente começar a pensar nas sopinhas de letrinhas que a gente está falando aqui, e pensar, não, para separar aqui, separei. Mas talvez a gente não veja o impacto que a gente causa. E lá, especificamente, eu vi um navio de lixo, porque é uma ilha. E quando você vê o navio saindo de lixo, porque ele tem que sair com aquele navio, você começa a refletir o lixo que nós fazemos, o lixo que nós criamos e o lixo que é gerado pela sociedade. E talvez a gente possa aproveitar isso tudo de uma maneira melhor. Eu trago essa reflexão porque é muito fácil a gente criar canais, pensar em um monte de coisa, pensar no ambiental. Eu não estou aqui falando, nossa, eu pensando no ambiental, você mudou tudo. Não. Mas o quanto a gente, como ser humano, a gente impacta. Então, se a gente começa a pensar o quanto a gente impacta o lado ambiental, quando a gente começa a impacta o colega, que não seja no só do trabalho, mas a sociedade, o social. E quando eu entro na governança, estou dentro de um trabalho, dentro de um ambiente, eu tenho que seguir algum tipo de rito, você vê que ter canais para que eu possa falar sobre isso, para apoiar a empresa, e também o colega que às vezes não percebeu o que ele está sendo feito, ajuda demais. Geraldo, não sei se eu fugi, mas eu queria trazer. Você falou de muitos temas aqui, eu vou também ir para os seus caminhos ali. Então, você falou de separação de lixo e, de fato, você precisa separar sim, porque o processo de separação lá no lixão é muito manual. Então, se você já faz a pré-separação, ajuda muito. Ali. Isso impacta positivamente muito. Então, separe seu lixo, separe mesmo. Você falou também sobre a frase do Buratão, né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a empresa é como se fosse uma cidade. Então, não vai ter bandido, vai ter policial, vai ter, mas a maioria ali vão ser pessoas que querem fazer seu trabalho e voltam para casa bem. Então, essa é a ideia. Você vai para a empresa, você faz o seu trabalho e volta para casa da sua família. Esse é o objetivo de todo mundo. Ninguém quer ir lá ser assediar alguém. Claro que tem algumas pessoas que estão querendo ter vantagens indevidas, mas não é a maioria. Acredito muito nisso. Assim como uma cidade inteira, não é uma maioria que está ali querendo roubar, querendo cometer crime. Você falou também sobre sério. De fato, depois da pandemia, tem observado muito isso. Você deve ter muito mais números do que eu. Mas eu tenho observado que, depois da pandemia, a quantidade de denúncias de assédio tem aumentado significativamente. A gente via mais fraude, via mais outros tipos, inclusive assédio, mas acredito que hoje, depois da pandemia, tem aumentado. E outro tema que você falou é sobre... E aí eu posso, talvez, colocar aqui uma outra pergunta para emendar mais uma conversa. A gente tem muitos profissionais, não profissionais da Compliance Insights, que pensam adotar o canal de denúncias por obrigação, porque a lei manda, ou porque você não consegue licitar a administração pública, ou você não consegue ter fornecedores ou clientes, porque você não tem canal de denúncia, vão por esse caminho, que eu não recomendo, e contra o sistema de canal de denúncias aí de mercado. Esse é o caminho que algumas pessoas fazem. Mas será que é só comprar?
será se somente implementando um canal você consegue ter um canal efetivo? Eu sei que não, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. E, principalmente, quais são as chaves e quais são os principais aspectos para ter e considerar, né, um canal de denúncias efetivo? Vamos lá, acho que tem um ponto muito importante. A gente, às vezes, é meio contra quando fala regular, né? A gente tem que regular, e tem que ter canal, tem lei, né? É 14457, NR01 entrando agora em 2025, enfim, tem um monte de coisa acontecendo e a empresa vai lá e contrata para dizer os famosos checklist. Às vezes, é o primeiro passo da empresa, ela acaba comprando, mas se ela tiver uma mente aberta, ela pode fazer do limão uma limonada. Então, ela sim compra por uma lei, por uma exigência, mas ela vai fazer, pô, já que eu estou comprando, eu vou fazer o meu melhor possível sobre isso. Pô, não vou só pagar um software, ou só, não importa o valor, isso é o que menos importa, para poder só dar um check ali dentro, né? Até porque isso pode ser jogado em algum momento em cheque da empresa. Fala, pô, eu fiz isso, nada funciona, e você vai contra o que é a cultura, e isso demonstra a cultura, se a pessoa compra isso. Só vai fazer um checklist, já é uma cultura já anunciada, falando que eu estou aqui só para cumprir tabela e não estou pensando no que acontece. Isso é muito ruim para a empresa, e quando o colaborador também percebe, pode ser com que o seu tiro inicial seja bom, né? Falar, vou passar, vou ganhar meus leilões aqui, meus pregões eletrônicos, ou vou passar indo diligência de grandes empresas, mas no fundo depois você pode ter um grande problema por isso não ser efetivo. E isso sim acontece, tá, Geraldo? Não é falar que assim, não acontece, né? Todo mundo aqui comprando e querendo. Ninguém acorda também falando assim, pensei bem, sonhei, vou contratar um canal de denúncia hoje. Vou procurar aqui no Google e vou contratar. Não acontece. Então, eu acho que a lei, ela apoia muito para empurrar o time e falar para assim, para as empresas, pô, façam isso, é importante. Então, acho que 14457 fala sobre a questão de assédio, sobre as mulheres, lei da emprega mais mulheres. Quem não conhece, depois dá uma procurada, fala sobre isso. E o canal é só um item lá de diversas outras ações sobre as mulheres. E depois, né, você consegue ali realmente implementar. As empresas sérias e que a gente trabalha aqui, eu falo que a gente sempre com elas, a gente busca, mesmo que talvez ela venha só para cumprir um check, a gente tem todo um rito que a gente faz para que esse canal seja efetivo. Então ele não é só chegar lá, contratar e, legal, coloquei minha logo aqui. Ainda eu vou falando algumas coisas aqui para conectar de uma maneira geralzona, mas para refletir. Primeiro, você está numa empresa terceira? Se não, vai ter um risco muito grande, tá? Então, assim, as pessoas vão ter medo. Então, já posso dizer isso. A gente chama de canal interno quando a gente fala. Tem outros vieses ali que acaba sendo ele não sendo efetivo. Mas vamos dizer, pô, legal, tem uma empresa terceira. Legal, tem um link lá diferente. Mas esse canal terceiro, ele tem que estar conectado com a tua empresa. Então, o jeito que você fala, as frases, a comunicação, a imagem, a sua logo tem que estar lá. Porque ela tem que estar conectada. E alguns canais muito legais, eles colocam até um código de conduta para que a pessoa possa ler, relembrar e tudo mais. Então, ter esse ambiente é muito importante. Parametrizar as perguntas para ficar mais próximo da realidade da empresa é outra, porque senão você não consegue ser efetivo. Existem canais que eu já vi aí fora, né, não é aqui no Ouvidor, tá? Isso eu posso garantir, mas que assim, escreva a denúncia, aí põe assim, põe lá os 5 W do SH, né? Escreve que quer dizer isso e pede para a pessoa fazer. Se a pessoa não faz, a gente acabou de falar alguns minutos atrás que a gente tem a cultura de não denunciar, de ter medo, a gente quer o errado, que está querendo denunciar. Você acha que vai pensar no 5W2H para trazer aqui, sei lá, alguma coisa assim? Não vai funcionar, gente. Então tem que fazer as perguntas certas. Eu acho que outro ponto que eu vejo, né, e aqui a gente pratica muito, desde a nossa concepção, que é a questão de acessibilidade. Então, ter canais acessíveis, acho que transforme. E aí eu vou trazer um parênteses aqui, porque a gente sofreu isso. A gente fez uma disruptura de mercado aqui. Em 2021, a gente lançou o WhatsApp para receber canal de denúncias. Falaram aí no mercado, pô, são loucos, botaram canal de denúncias no WhatsApp, isso vai vazar. Pô, mas vamos voltar aqui.
vazamento no WhatsApp, todo mundo já viu, né? Capturava a tela e mandava para o outro. Era assim que funcionava. Não era o sistema que era falho, era o ser humano, nós, seres humanos, que éramos falhos, capturávamos a tela e mandávamos para outra pessoa. E com isso, ou reencaminhávamos a mensagem, e com isso a gente tinha um vazamento de dados dentro do WhatsApp. Mas quando você coloca uma IA, né, inicialmente não generativa, hoje já tem algum tempo generativa, você faz com que você receba da melhor forma possível. A pessoa consegue falar no Zap Zap, gente, ela não sabe escrever. A gente tem um problema no Brasil. Então a pessoa consegue usar o Zap para falar, aí ela consegue perceber, ver aquelas perguntas que a gente parametrizou junto com a empresa e consegue ir perguntando o que está faltando. Facilita. Senão não vai vir denúncia, gente. Então acho que esses são alguns pontos lá. Depois eu trago alguns outros pontos que eu acho muito interessantes de uma maneira geral. Preparar bem esse canal junto com a empresa. Depois ser treinada, o time ser treinado a utilizar. Depois se preparar para fazer um lançamento. É muito importante essa data. Preferencialmente com as altas lideranças. Por isso que eu falei lá um tempo atrás aqui nas perguntas, falei, os líderes têm que receber um momento antes. Por quê? Ele é um explicador. Quando uma vez eu fui fazer um lançamento numa fábrica, na nossa terra, lá no Rio de Janeiro, e quando você faz um treinamento de lançamento dentro de uma fábrica, não dá, você não vai conseguir treinar todo mundo. Então vão ter vários e vários treinamentos que outras pessoas vão fazer, outros líderes vão fazer. Então a liderança precisa estar comprada, precisa entender e acreditar naquele canal. Tá? E aí eu complemento com o que eu falei no início. Comunicação e treinamento. Isso tem que ser contínuo. A lei já exige. Tá? Ela fala que tem que ter um treinamento por ano. É um meio de exigir algo. Mas eu não confio só em um treinamento de uma vez ao ano. Porque o treinamento do canal, ele vai ganhando tempo. E aí, com isso, ele vai ganhando corpo, as pessoas vão entendendo, vão recebendo, e aí você vai ganhando. Mas precisa de muita persistência. Não é simples. Não se contente em não receber, e é muito comum, dois grandes padrões, ou não receber nada logo no início, ou receber muito de início. Porque também essa é uma dúvida, tá, Geraldo, que às vezes vem, pô, vem muito ou vem pouco? Independente do canal, ser focado lá no ambiental, ser no social, ou ser no pilar de governança, qualquer canal de escuta que seja desses, quando tem algo represado, quando você colocar, você vai receber se ele confiar naquele canal. Então vem muito do momento que você vai lançar e como você vai lançar. E depois vai dando todo esse caminho. Se não vier no início, mas se continuar com o treinamento, conscientização das pessoas, ele vai vir. Então eu gosto de sempre trazer ali esses pilares e essas dicas, né, para as pessoas que estão querendo ter um canal de comunicação que seja para atender o G, que seja para atender o S ou o próprio E. Ótimo. Márcio, você falou muito bem das características aí de um canal efetivo, efetivo. Também tem muitos benefícios. Eu também quero que quem pensa pequeno vai por uma exigência de uma lei, talvez uma obrigação para ter um benefício comercial, de ser aceito no longo dia, de gente seguir com esse tudo, entende? Mas isso é pensar pequeno. Imagina quantas torneiras podem estar abertas da empresa, saindo ali dinheiro, saindo material, saindo tantas coisas, inclusive pessoas que não querem estar ali naquele ambiente tóxico. Você acaba não detendo os profissionais bons, você acaba expelindo eles, porque realmente não consegue nem atrair, nem reter. Você acaba expelindo, afastando bons profissionais de uma empresa tóxica, uma empresa que não cuida, não combate assédio, não tem canal de denúncia efetivo. Então, tem diversos exemplos de benefícios que o canal de denúncia pode trazer para uma empresa. E você olha no final da linha, o custo de manter o canal, que é um custo não somente do sistema, mas do treinamento, tudo de investigação, ele se paga. Então, você com certeza vai ter situações de prevenção que vai evitar um valor muito maior, seja o fator mais da empresa, seja o valor financeiro, de fato, custo. Você tem algum exemplo, não precisa também citar, de uma empresa, de alguma empresa que passou ali pela sua experiência, de fato, trouxe do canal de denúncias alguma informação super valiosa para entrar numa investigação séria e ter um resultado que, de fato, traz um valor muito maior. E se eu não tivesse canal de denúncias, com certeza não teria tratado e identificado tal problema. Olha, vamos, pô, né, acho que trazer na prática, acho que é muito legal, né?
sim, temos diversos relatos de pessoas que já conversaram comigo e conseguiram, eu até diria que esse custo se pagou talvez por mais de 10 anos, dependendo do que tenha pego lá, tá? Tanto desvio dentro da empresa, isso acontece, tá? E a pessoa, quando ela vê um certo desvio, e vou voltar em transportes, aí é só para trazer um exemplo aqui, imagina uma empresa, uma transportadora, tem, sei lá, X carretas, né? Normalmente ela não tem uma, né? As transportadoras têm cada vez tem diversas carretas, centenas ou milhares de motoristas e tudo mais. A pessoa, quantos pneus uma transportadora não compra e não utiliza? Desviar um pneu é muito fácil no centro de manutenção. Então, já escutei falar sobre isso, né? Quanto foi pego um esquema efetivo de desvio de pneus dentro de uma transportadora. E quando você pega esse tipo de desvio dentro de uma empresa, quantos reais? Não sei quanto foi, não faço nem ideia, também nem. Eu não sou curioso, eu paro aqui porque quando uma pessoa fala alguma coisa, sendo cliente meu ou não, tá? Às vezes tem casos que podem ser clientes ou não. Fala, eu não sou curioso, deixa a pessoa ir até onde ela pode ir, né? Mas é interessante saber que dentro de um canal de denúncia ela conseguiu inibir para que tivesse, continuasse um esquema desse, né? De roubo, né, de desvio dentro da empresa, ou como outro que eu já escutei falar, por exemplo, que o colega denunciou o outro, dizendo que ele estava roubando a empresa, e quando uma investigação muito séria descobriu e, na verdade, quem denunciou era a pessoa que estava fazendo desvio dentro da empresa. Então ela fez um denuncismo, né, como você diz, o feitiço virou contra o feiticeiro, só que foi atrás, ela não acreditou que a empresa iria atrás para entender realmente, né, não culpar uma pessoa por culpar, então tentar localizar exatamente o que estava acontecendo. Mas eu acho que tem empresas que batem aqui de diversas maneiras, batem em diversas portas, né? A gente não pode esquecer que o Ministério Público sim bate nas portas das empresas. E eu acho que um caso prático disso é que isso estuda as empresas. Quando você tem um canal de denúncia, o Ministério Público bate no trabalho, né? Ministério Público do Trabalho bate na tua porta e você fala assim, cara, você tem canal de denúncias? É uma coisa. Você está tentando trabalhar na prevenção. É uma outra história numa empresa quando ele bateu lá e não tem. E aí as histórias acontecem, e aí às vezes acontecem alguns desesperos, né? Assim, porque a pessoa, não brinca em serviço, gente. Ele fala assim, você precisa, assim, você precisa hoje, tal dia você tem que ter. E não foi só um, mas tem empresa que contratou, assim, meio que ela não imaginava que era necessário, enfim, e contratou na necessidade, o Ministério Público na porta. E o problema do Ministério Público na porta, para quem já vivenciou, eu nunca vivenciei, mas só escuto colegas de área, né, falando sobre isso, é o seguinte, ele não sai em 6 meses. Você tem que mandar relatório diversas vezes durante anos, por mais que ele não vá lá de novo. Então, o teu custo é muito alto, sem contar um risco de imagem. Se a gente pensar em assédios, coisas do tipo, isso pode chegar numa mídia, hoje está muito mais fácil chegar numa mídia, e você poder ter um risco de imagem muito alto se você nem saber. Por exemplo, sei lá, numa festa de uma firma hoje. Você vê casos em redes sociais falando o que não acontece e repercussões, e inclusive, às vezes, pessoas sendo punidas, não veio nem pelo canal de denúncia, veio pela rede social. Olha que doideira, né? Veio pela rede social Vejo algo muito que o isso colaborador acontecendo. fez. Às vezes vem pela mídia, não vem nem pelo canal, vem pela mídia, vem uma repercussão tão grande que a empresa tem que tratar isso de uma forma muito. Acaba virando um comitê de crise e acaba se tornando uma situação muito difícil para a empresa, para garantir a reputação, garantir. Acaba sendo muito difícil. E, bom, a gente está caminhando aqui para o final, Márcio. Foi muito interessante. Nossa, passou muito rápido aqui nessa conversa. A gente tem que combinar mais conversas, porque esse assunto já puxa vários assuntos. A gente falou aqui, acredito que a gente falou bastante sobre o canal, mas ainda tem muitos temas que a gente pode falar aqui na live, na conversa. Queria te agradecer a conversa, dizer que foi muito legal ter você aqui no Conversa Insights. Queria que você deixasse aqui seus contatos, para quem a gente convidar, enfim. E a gente se despede aqui dessa conversa, mas com convite para uma próxima. Geraldo, eu primeiramente tenho que agradecer você mais uma vez pelo esse convite.
estar aqui no canal. Insight para mim é muito importante, no qual eu também faço parte, estou lá no canal, então já fica uma dica de contato, estou lá na comunidade. Pode me procurar no LinkedIn, pode procurar como Márcio Luz, vocês vão me achar, né? Ou Márcio C. Luz, aquele barrinha lá do LinkedIn, é o melhor lugar, é a rede social que eu mais me relaciono hoje, sempre ali soltando notícias, informações sobre tecnologia, GRC, falando um pouco sobre carreira, né? Esse impacto, toda essa mistura. Então, mas fiquem à vontade para entrar em contato comigo também, ou lá no Ouvidor Digital também fiquem à vontade, pode me chamar. Estou sempre antenado e nos eventos. Às vezes você me enxerga, você me visualiza, assistiu e me vê no evento também. Sabe que eu sou uma pessoa muito aberta, pode me chamar, ô Márcio, vim, você em tal lugar. Eu acho isso muito importante. Eu queria deixar uma mensagem final aqui, pessoal, que é assim, essa temática não só de canal de denúncia com ESG é algo que tem muita coisa para a gente poder falar, mas eu acho que dá para a gente sempre, vocês que estão aí, irem se aprofundando aos poucos. Procurem conteúdos ricos como esse que a gente está falando aqui, para que vocês escutem coisas boas, coisas que vocês podem colocar na prática dentro da sua empresa. Não necessariamente você tem que colocar tudo que é falado, mas de uma maneira que você vai colocando de acordo com o que você tem hoje. Então aproveite esse momento, não pensa no ótimo inimigo do bom, gente. Ah, todo mundo fala isso. Mas é verdade, inclusive na área de compliance, na área de RH, a dificuldade de orçamento às vezes é alta. Então não é porque você não tem orçamento que você não possa fazer, que você não possa se capacitar. Hoje existem muitas maneiras para isso. Como esse que a gente está fazendo aqui, é um bate-papo, eu interpreto o Geraldo como uma capacitação para todos nós, para que a gente possa refletir. E o que a gente fez aqui foi um bate-papo. Espero que todos aqui tenham gostado, mas para mim foi muito gratificante. Então deixo essa dica aí para que vocês possam sempre buscar cada vez mais conhecimento, porque é assim, tudo vai mudando e vai melhorando. Em 6 anos que eu estou nessa área, muita coisa mudou e eu tenho certeza que nos próximos 5, muita coisa ainda vai mudar para melhor. Mas obrigado mais uma vez para você que está me assistindo e obrigado, Geraldo, pelo convite mais uma vez. Quero agradecer também a audiência, dizer que se você quer mais, quer saber mais, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, para receber mais conteúdo de qualidade.